Boa noite, pessoal. Hoje nós damos início à nossa terceira apresentação da série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da Minas. A disciplina de seminários 1, 2 e 3 é realizada de forma integrada entre as unidades do Coração Carisma da Praça da Liberdade, sendo que essa integração, né, é sempre adotada também, né, para os eventos presenciais, certo? Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando aí resguardar a saúde, de vocês, estudantes, professores, funcionários e nossos convidados. O nosso conferencista de hoje é o professor e arquiteto André Neri, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Minas de Poços de Caldas, certo? Mestre em Edificações e Infraestruturas Sustentáveis pela Politécnica de Milão, e atualmente ele cursa doutorado na Universidade Politécnica de Madrid. Além disso, ele é o diretor do curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade Científica da USUR, no Peru, que estamos iniciando o processo de dupla diplomação em conjunto, e ele possui experiência profissional em projetos no Brasil, na Itália e no Peru. Ele também é especialista em certificação ED e é sócio fundador do estúdio 3x7, pesquisador na área de design biofílico. O tema da conferência de hoje é biofilia, prática do uso da natureza na arquitetura. Agradeço novamente a presença e disponibilidade do professor André em aceitar aí o nosso convite. Passo a palavra aí. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite da palestra na PUC. Eu acho que para mim é extremamente importante e também uma honra, porque faz 15 anos que eu saí da PUC, então 15 anos agora voltando, dando palestra, é sempre interessante, e vendo a futuro ações que a gente pode fazer juntos, né? Eu vou compartilhar a tela agora, um minutinho. Estão vendo aí? Eu vou pedir desculpa para vocês que eu não tive tempo de traduzir o material, está em espanhol, mas falo em português, eu acho que não vai ter nenhum problema de vocês entenderem, tá? Bem, o tema, como acaba de dizer Diogo, é biofilia, a prática do uso da natureza na arquitetura, que é um tema que a gente trabalha na faculdade, no curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental aqui da Universidade Científica do Sul, ou Universidade Científica do Sul, como se fala aqui, a gente tenta aplicar em toda a grade curricular do curso essa abordagem, tá? Que na verdade tem um processo ainda, né? E é o tema que eu também estou estudando no meu doutorado, justamente a aplicação da biofilia, ou do desenho biofílico, que a gente vai ver na prática e no ensino da arquitetura. Bem, para começar, o que é biofilia? Quem começa a falar sobre biofilia? Biofilia é um termo que foi usado nos anos 80, praticamente em 1984, por esse senhor que vocês estão vendo na foto aí, que se chama Edward Wilson, tá? Ele é quem começa a cunhar o uso desse termo, biofilia, que basicamente, como vocês podem ver pelo termo grego, não é? É o amor ou afinidade à natureza, ao ambiente natural, não é? E também, logo, ele tem um outro livro muito importante, muito interessante, se vocês puderem buscar e ver, que é a hipótese biofílica, que fez juntamente com Stephen Keller, que é um grande teórico também. Edward Wilson ainda está vivo, de Harvard, Universidade de Harvard, e Stephen Keller, é da Universidade de Yale, e é um geógrafo, Edward Wilson, biólogo, e Stephen Keller, um geógrafo, que fizeram todo um trabalho de estudo sobre a biofilia e como se pode aplicar em diferentes campos do conhecimento. Stephen Keller, principalmente, se dedicou à vinculação ao desenho, à arquitetura.
Então, vocês vão ver bastante referências na minha apresentação sobre o trabalho dele. E por que é importante o tema da biofilia? Porque, basicamente, se nós vamos ver como é a nossa vida atualmente, o ser humano passa praticamente quase todo o tempo dentro de um edifício, né? Tem várias estatísticas que falam que a gente passa mais de 90% do tempo dentro de um edifício. E também o edifício onde a gente está, isso logicamente conta um pouco da nossa própria história, do próprio lugar onde a gente vive. E já tem vários estudos que demonstram que é importante que essa relação que a gente tenha do lugar onde a gente vive com o ambiente natural melhora a nossa qualidade de vida. E como a gente pode verificar isso? Bem, se vocês comecem a buscar vários documentos, artigos científicos sobre o tema de como a natureza pode impactar a nossa vida, vocês vão se dar com um monte de informação. Aqui vou colocar só alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, esse é um artigo científico que faz a análise de como a gente pode, se a gente tiver o contato com a natureza, a gente pode melhorar a nossa função imune e pode combater estresse, combater até o processo como as células cancerígenas, né? Esse estudo demonstra que se a gente tivesse ou fizer os banhos florestais, que no Japão é muito comum, aumenta a produção de células NK, e isso combate, logicamente, a produção de células de tumor, ok? Isso também, se a gente vê do ponto de vista da vida na cidade, né? A gente tem um tema de poluição sonora, né? Que é algo muito forte. Também tem estudos que demonstram que se a gente tiver pelo menos um tempo vinculado a um ambiente natural, esse estresse que a gente tem se reduz enormemente. Esse é um estudo que foi justamente realizado com pessoas que estavam expostas a estresse e a barulho e foram logo expostas à situação com sons da natureza, e entre a que não tinha e a que tinha, o impacto foi extremamente forte entre a condição que a pessoa tinha ao final, né, para lidar com essa situação de estresse. Isso é um tema muito recorrente se a gente for analisar como é a vida atual. Esse é um gráfico que eu tirei justamente do livro do Stephen Keller, que demonstra de uma maneira muito irônica, né, dentro da visão da evolução das espécies, né, como o homem sai de um nomadismo, não é? E começa, já na Revolução Industrial, começa a sair de um modo de vida mais artesanal para entrar no modo de vida atual nosso, que a partir do advento, deixa eu ver se eu consigo colocar, a partir do advento da eletricidade, logicamente a nossa forma de viver mudou e a gente acaba vivendo a maior parte do tempo dentro de edifícios e justamente a relação que a gente tinha com o ambiente natural ou com a vida acaba se separando um pouco. Se a gente vê antes da Revolução Industrial, do uso da eletricidade, a relação que a gente tinha com o sol, com o calor, com o frio, ou com mesmo a ventilação, é uma coisa completamente diferente depois que começa o advento da eletricidade. A gente acaba utilizando sistemas ativos, como vocês devem muito bem ver em cursos de arquitetura bioclimática, né, para trabalhar o tema do conforto interno humano dentro dos ambientes que a gente vive. Então, isso, logicamente, acaba separando a vida que a gente tem atualmente em relação com o ambiente natural. E por que eu digo isso? Porque se a gente analisar
a pesquisa que pode ser feita nessa relação, tem vários estudos que demonstram, ou que fazem estatísticas que a exposição a ambientes naturais melhora a nossa qualidade de vida, melhora a nossa maneira de dormir, como nesse estúdio, nessa pesquisa, melhora também a produção ou a produtividade de trabalho, não é? A produtividade em escola, né? Somente estando vinculado a um elemento natural, poder sentir, ver a natureza, e, infelizmente, se a gente for ver como é a vivência normal, por exemplo, de um escritório, a grande parte dos escritórios a nível mundial, não é? Não tem não tem janela, ou a janela que tenha, como, por exemplo, a gente pode ver nessa foto à direita embaixo, não tem, a maioria das pessoas não estão vendo o exterior. Então, sim, dentro de um cubículo, dentro desse espaço, sem nenhum tipo de contato com o ambiente externo. Então, o que produz dentro na vida da pessoa, na maneira que ela se trabalha, ou na maneira que ela também se relaciona com o mundo, não é? Não é por acaso que se a gente começa a ver as quantidades de doenças que tem, muitas delas são pelo sedentarismo e pela forma de vida que a gente tem, não é? E por que acontece isso? Porque, logicamente, se a gente tem um ambiente totalmente climatizado, não é um ambiente que eu tenho considerado aí 20 graus de temperatura, 50% de umidade, né, o tempo inteiro, a luz aí, tenho 300 lux sobre o trabalho, é um ambiente como se a gente fosse um robô, não é? E realmente o ser humano é um robô? Realmente é assim que a gente evoluiu? Será que esse é o último estágio do ser humano? Na verdade, o que a pesquisa mais atual indica, não, que a gente está no sentido contrário. A gente deveria ir no sentido oposto de voltar às nossas origens primeiras, não é? De conexão com o ambiente natural, que isso fortalece o nosso sistema imune, fortalece melhora a nossa qualidade de vida, não é? Somos pessoas mais felizes, mais contentes, não é? Mais saudáveis, principalmente. E aí eu ponho alguma foto, duas fotos, na verdade. Essa daqui é a foto do shopping maior que tem aqui em Lima, na verdade no Peru em si, chama Puruchuco, é num bairro periférico de Lima. Então vocês podem ver como é que logicamente Lima é uma cidade que estamos num deserto, então não tem a vegetação que se tenha em Belo Horizonte, no Brasil em si, não é? Mas aqui o que a gente pode ver? É um ambiente totalmente artificial. A gente não vê uma árvore. E é um shopping recém-inaugurado. E não tem janela que se comunica com o exterior. É todo um ambiente enclausurado, fechado. Quer dizer, você perde completamente a noção do tempo. Você pode entrar dentro de um shopping às 8 da manhã ou às 6 da tarde. É a mesma relação, porque muitos desses ambientes são ambientes totalmente artificiais. Ponho também uma outra foto. Esse é o shopping que vocês devem conhecer muito bem, BH Shopping, não é? Onde realmente toda a natureza, a beleza que eu tenho do lado, por exemplo, essas árvores aqui, estão todas fechadas, quer dizer, é uma grande parede cega, uma empena, não é? Que, na verdade, só bloqueia, não é? Essa relação que eu tenho com o ambiente externo, com a natureza, não é? E, logicamente, que essa relação seria muito mais forte, mais interessante de se ter, não é? E por que eu digo isso? Porque, na verdade, e coloco esse desenho aqui, que esse desenho justamente minha filha pediu para ele fazer esse desenho ontem. Se você pergunta para uma criança, não é? Para fazer um desenho, qual é o espaço que ela mais gosta de estar? Esse daqui eu perguntei para minha filha ontem. A maioria das crianças vai dizer ou vai desenhar um espaço que tem que ver com a natureza. A minha filha me comentava que esse espaço que ela está pensando é um espaço idealizado por ela, que está perto do mar, que a gente mora perto do mar, então, logicamente, é a referência dela, mas que tem a árvore, não é? Que tem o verde, e não é que eu falei para ela desenhar assim, não, foi da ideia dela, e isso é muito interessante, e se vocês fizerem até essa relação, como
o ser humano tem essa tendência inerente de vincular como espaço ideal para ele um espaço que está vinculado a um ambiente mais natural. E, logicamente, esses estudos estão sendo aplicados em diferentes âmbitos do mercado de trabalho, do mundo em si, não é? Aqui eu ponho um exemplo. Esse exemplo é os escritórios da Amazon, não é? Da companhia Amazon, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, que, na verdade, vendo todo esse desenvolvimento da necessidade e da maior produtividade das pessoas, se elas tiverem pelo menos 1 hora de contato com a natureza durante o dia, esse é o escritório onde as pessoas trabalham, podem ir nesse espaço, né, nessas grandes redomas de vidro, para ter contato com essa vegetação, que tem vegetação do mundo inteiro, e logicamente que a produtividade dessas pessoas, já comprovada em pesquisas de diferentes fontes, aumenta em 20%. Então, 20%, se você ficar só 1 hora com contato com a natureza, você produz muito mais. E aí a gente pergunta, será que é melhor fazer isso ou continuar com essa ideia aqui de escritório, não é? Ou de maneira de trabalhar, não é? Logicamente que aqui, para o ser humano que trabalha aqui e para o empregador, logicamente que a dinâmica é completamente outra. Bem, dito isto, vamos entrar um pouco mais no tema da palestra, que é vinculado ao desenho biofílico, não é? Ou design biofílico, não é? Que significa isso? Como a gente já viu que a biofilia, essa afinidade natural do ser humano com a natureza, o desenho biofílico, logicamente, que é o ato, não é? Como está bem escrito aí, de poder desenhar, né, com a natureza dentro do nosso entorno construído, que a gente já tem, não é? Então, o que a gente deve fazer como arquiteto, dentro dessa visão do design biofílico, é criar projetos, criar arquitetura que gere esses habitats, não? Esses ambientes para as pessoas como somos seres biológicos, não é? Gerando justamente essa conexão. Eu acho que é interessante esse projeto que a gente coloca aqui. Esse é um edifício em Milão, do estúdio Stefano Boeri, que é o famoso edifício chamado Bosque Vertical, ou Bosco Verticale, se vocês buscam na internet, e que é um edifício que, basicamente, todos os apartamentos você tem como um pequeno jardim, uma pequena floresta. São pequenas árvores em 25 andares, não é? Que tem toda essa vista da cidade, mas você está o tempo todo conectado com esse ambiente verde, não é? Com esse bosque vertical, né? E é uma proposta completamente nova, não é? Logicamente, isso tem todos os seus prós e contras, porque não é fácil fazer isso num edifício, não é? Tem seu custo, mas o que a gente tem que pensar é em perspectiva. Bem, portanto, quando eu falo em design biofílico, eu também falo em quais são esses valores que estão por detrás do design biofílico. E esses valores estão vinculados, logicamente, com esse ambiente natural, não é? E aqui eu coloco alguns pontos, não? Quais são esses valores, né? Primeira coisa é como a gente pode se relacionar, tendo algum sentido de afeto com esse espaço natural, não é? Com essas coisas naturais, não é? Posso também ter certa atração para o ambiente natural, não é? De perceber, logicamente, dentro de um contexto, né, qual é a beleza e, logicamente, também ter certo tipo de aversão que é comum do ser humano, como qualquer ser biológico, né? Se eu estou num ambiente onde tenha algum tipo de perigo, não? O ser humano já como o próprio instinto sabe onde esse elemento natural pode representar certo perigo ou não, não é? A partir da natureza também, o ser humano, como o próprio critério de ser racional que tenta controlar essa natureza, não é? E também explorá-la, não é? Utilizando os materiais, que a maior parte das fontes dos materiais vem da natureza, né? E todos os recursos, né? E aí está o tema também de utilizar os recursos que estão próximos sempre da gente, também
utilizar esses materiais de maneira adequada, não é? Pensando sempre na ideia da sustentabilidade, não é? Do que fique para as próximas gerações. A natureza também explica e nos dá muita informação, não é? Para gerar ideias, né? Se vocês buscam, por exemplo, a linha do biomimetismo, não é? Ou a biônica, que são, digamos, áreas de estudo que utilizam a natureza como fonte de informação e fonte de pesquisa, não é? Daí sai muitas ideias, né, de projeto, de como se trabalhar com a natureza de maneira que ela seja basicamente o ponto de partida do projeto, né? E também um dos valores que a natureza sempre nos ensinou, toda a história, é o simbolismo e a espiritualidade que pode denotar dela. Se a gente pensa, por exemplo, numa catedral gótica, não é? A rosácea, não é? Que tem ali está vinculada à luz que entra, a cor do vitral, a forma da rosa, não é? Dos elementos florais. Quer dizer, estão inspirados na natureza e utilizam essa natureza para simbolizar algo, simbolizar um sentido que vai mais além do físico e que transmite uma ideia espiritual para as pessoas que frequentam aquele espaço e acreditam justamente nessa relação divina que possa advir desse ambiente natural, né? dessa experiência. Bem, dito isso, quando eu tenho os valores, também eu devo ter alguns princípios que eu posso trabalhar a partir da visão de um design biofílico, não é? Primeiro, e já comentei isso, o ser humano se adapta à natureza, não é? A partir do meio construído que ele mesmo gera, tentando, logicamente, melhorar a sua saúde mental e física, a sua performance, não? O seu conforto e bem-estar, não é? Então, isso é um dos princípios que eu tenho que sempre ter em mente, talvez um dos principais, né? Quando eu vou pensar em fazer um projeto biofílico, né? Eu tenho que pensar nas conexões, tenho que pensar nas relações entre todas as partes do projeto, dentro dessa ideia de um ecossistema, não é? Tenho que também pensar nesse contato, ou nessa relação diária, posso dizer, ou repetida com a natureza. Isso pode estar dentro do meu edifício, não é? Eu vou ter a natureza em contato dentro das visuais, dentro da dinâmica mesmo do espaço urbano, não é? Essa é a ideia quando se trabalha um desenho biofílico. É bom, interessante também comentar que o desenho biofílico não só se aplica à arquitetura, também se aplica ao urbanismo. Se vocês buscarem, temos vários teóricos que falam sobre design biofílico e urbanismo biofílico. Um deles é Timothy Beatley. Não sei se eu tenho o livro dele aqui nas mãos. Acho que estava por aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu deixei para o outro lado. Não busco depois. O livro dele justamente é Urbanismo Biofílico, e que analisa quais são os critérios que se deve trabalhar para gerar essa cidade que tenha essa relação direta com a natureza, tá? Outro tema é que quando eu vou desenhar, vou fazer um projeto biofílico, eu tenho que tomar em conta e saber esses valores biofílicos que eu acabo de comentar, não é? Vinculado a essa paisagem, esse lugar, essa estrutura, não é? Tentando analisar a cultura onde eu vou trabalhar, não é só impor uma ideia de que só colocar o verde já resolve, não. Eu tenho que saber aonde que eu estou trabalhando, qual é essa comunidade, não é? Qual é essa idiosincrasia que tem aí. Também a relação tem que ser uma relação bem clara, não é? Bem trabalhada entre interior e exterior, entre território, né? Aonde o que se quer, ao final, é ter uma experiência muito autêntica do que é a natureza dentro do projeto. Aí eu coloco esse artigo, lembrando que, logicamente, falar de arquitetura biofílica também é falar um pouco e ver um pouco
arquitetura vernácula, não é? A arquitetura anterior à arquitetura contemporânea, não é? Será que essa arquitetura também não é uma arquitetura biofílica? Se a gente for analisar dentro desses critérios que eu estou comentando, logicamente que sim, logicamente que sim. E esse artigo justamente reafirma isso, não é? E que diz esse artigo, que é muito interessante, não é? Diz que, basicamente, a biofilia é uma dessas teorias que mais que busca mais viáveis que reconecta o ser humano com essa relação com o ambiente natural ou com a paisagem natural, né? E melhora logicamente a qualidade de vida, a produtividade, o estresse, tudo que eu acabo de comentar, e também que os edifícios anteriores, os edifícios históricos, né, também têm esses atributos biofílicos que a gente pode analisar e também inspirar na hora de fazer um projeto contemporâneo. Qual que é a conclusão que chega nesse artigo? E também é algo muito interessante que sempre me perguntam, não é? Falar de biofilia é a mesma coisa que falar de sustentabilidade? Não necessariamente. A sustentabilidade, logicamente, está vinculada, não é, com uma grande área de estudo, mas a biofilia considera todos os aspectos bioclimáticos, mas principalmente não só pensa na ideia do edifício como tal, mas pensa na ideia do usuário, da pessoa que vai utilizar esse edifício, né? Pensa na ideia aqui justamente do sentido da pessoa que vai usar esse edifício, né? E quais são as características naturais, as proporções, a estética, né? Que a gente tem de uma arquitetura antiga. Se vocês pensarem, por exemplo, nos edifícios renascentistas, da Idade Média, que utilizavam a proporção áurea, que utilizavam a questão da escala, que utilizavam detalhe, não é? Isso são elementos da arquitetura tradicional que, em muitos critérios, já a gente se perdeu um pouco essa conexão. Não posso falar de maneira genérica, geral, né? Mas sim se perdeu, né? Então, a ideia, logicamente, do design biofílico é fazer ou voltar com esse link, né? Então, de que maneira? Logicamente, estabelecendo algumas estratégias, alguns critérios, né? Para que se possa implementar no projeto, né? E aqui eu coloco alguns exemplos, né, de arquitetura histórica que justamente se vê essa relação. Vou colocar 3 grandes períodos aqui, justamente mostrando um pouco a realidade do Peru, não é? Com Paris, como o Brasil, extremamente diverso, não é? Um país que tem os Andes no meio, aí tem 3 grandes setores: a costa, a serra e a selva, que se falam aqui, e tem de todos os climas do mundo, a grande maioria está aqui, não é? E pensando nessa ideia de arquitetura histórica que tem essas qualidades biofílicas, eu coloquei 3 exemplos aqui de 3 momentos que a gente pode analisar dentro dessa chave de pensamento e ver, não é? Por exemplo, essa é uma cultura Cuelap, uma cultura do século sexto até o século X, mais ou menos, que está no estado do Amazonas, aqui do Peru, e é uma cultura que tem essa forma, digamos, mais orgânica de organizar o espaço, mas tem a ideia do lugar, não? Da relação com o lugar, não é? O ambiente natural, justamente que forma e conecta as diferentes partes da composição da cidade, dando a hierarquia que tem central do elemento do pátio e do elemento do templo, não é? Utilizando os materiais locais, não é? Aproveitando a topografia, quer dizer, são características que têm esse contato direto com a natureza e também tem um trabalho ao mesmo tempo de utilizar esses elementos da natureza para reinventar ou para criar um projeto que tenha esse diálogo de maneira indireta também. Outro elemento famosíssimo, conhecido por todos, né, Machu Picchu, patrimônio da humanidade, né, uma das maravilhas da humanidade, que também tem essa relação muito forte, não é, em todo o projeto da cidade com o lugar, não é, com a
adaptação ao lugar, com o material próximo, não é? Com a relação da orientação ou da implantação dos diferentes edifícios, não é? Aqui a gente pode ver essa foto à esquerda aqui é o relógio solar que está dentro do sítio arqueológico da cidade, não é? As aberturas sempre vinculadas a esse movimento solar, não é? A essa marcação, não é? Da paisagem em si, não é? Então, outro exemplo também, como essa arquitetura histórica reflete essa análise do ambiente, da natureza e como, em outra época, aqui estamos falando do século XIV, se pode ter uma leitura também vinculada a essa mesma dimensão, não é? E se a gente já dá um outro pulo, não é, para Lima colonial, para o Peru colonial, a gente vê uma cidade também dentro dos moldes espanhóis, né, totalmente planejada, quadrícula, não é? Mas também vinculada, logicamente, aos elementos naturais. Na cidade sempre vinculada ao rio, né? Sempre pensando nas cheias do rio, como tem que estar essa relação, pensando nos tamanhos das ruas para ter ventilação, né? Adaptação dessas casas ao clima local, não é? Aqui vocês podem ver o que eles chamam aqui de casona, não é? São essas casas coloniais que tem esse elemento embaixo aqui que são os balcões, né? É como se essa estrutura que sai e que é como uma antessala, é como um espaço que se conecta com a rua, mas também um espaço acaba sendo como um espaço também que trabalha do ponto de vista bioclimático para melhorar a ventilação na época do verão. No inverno também acaba funcionando até mesmo como um pequeno estufa que dá o calor. Não é? Tem todo esse tema do pátio interno com elemento natural, logicamente aí sempre vinculado a conexão com o movimento solar, não é? Com a ventilação. Aqui tem um tema também que eu não coloquei aqui, mas se vocês olharem pelas fotos, não dos edifícios modernos, mas se vocês buscarem as fotos dos edifícios mais antigos e buscarem na internet Teatina, muitas dessas casas aqui têm esses elementos que parecem uns sheds que saem e tem uma função muito forte em tema de iluminação e ventilação natural, quer dizer, é um ar-condicionado natural, né? E são extremamente confortáveis esse tipo de edificação. Então, quer dizer, se eu analiso a história anterior da nossa arquitetura mundial, eu vou ver muitos elementos biofílicos, né? E se vou já na bibliografia, agora tem vários teóricos que acabam analisando as estratégias, né? Eu coloco esse artigo que é bem interessante dos chineses, Xu, Ilao, Gou, Song e Yang. Basicamente, eles analisam a relação entre urbanismo e arquitetura biofílica a partir de uma perspectiva comercial, ok? E eles colocam essas diferentes categorias aqui, não é? Infraestrutura biofílica, design sensorial, não é? Configuração biofílica, a conectividade de transporte, a relação entre o lugar de viver, morar e trabalhar, não é? Espaços verdes. Mas eu gosto, e aqui tem todas as estratégias, né, que são várias, né, mas eu gosto de simplificar um pouco, reduzir em 3 grandes pontos, que é também o trabalho que faz Stephen Keller, voltando de novo ao autor anterior, e são esses 3 grandes pontos aqui de como eu posso utilizar o design biofílico no meu projeto, né? Um é ter a experiência direta da natureza no projeto, outro, a experiência indireta na natureza, e outro, que é a relação da experiência entre o lugar e o espaço. Como vocês podem ver, a experiência direta na natureza é a mais, digamos, a mais evidente, não é? Então, eu posso trabalhar aí com plantas, posso trabalhar com ar, com a ventilação, com a água, não é? Com fogo, com animais, né? Colocar, por exemplo, plantas que atraem certos tipos de
insetos ou borboletas, não é? O que reduzem, logicamente, que expandam esse tipo de animais, não é? Trabalho bastante com o clima, não é? Se eu tenho uma experiência direta, logicamente que o clima é o meu grande ponto de partida, não é? Vistas, não é? São elementos que estão vinculados, logicamente, a uma experiência direta na natureza, tá? Agora, quando eu falo de experiência indireta, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou utilizar a natureza e a partir dessa análise que eu tenho da natureza, eu utilizo elementos que vinculem o projeto com ela. Então, de que maneira? Essa é uma foto do teto da Igreja de Sagrada Família de Gaudí, em Barcelona. Então, que eu posso trabalhar aí, que eu posso ver no dele, né, nesse projeto? Posso ver as formas, não é? Posso ver as cores, posso ver as texturas, posso ver as imagens geradas, posso ver as formas geométricas, não é, que ele está utilizando, que são netamente vinculadas à natureza. Posso fazer também ou colocar elementos materiais, não é? Materiais, o tema dos materiais naturais, não é? Eu posso utilizar terra, madeira, não é? Elementos que são naturais, locais, não é? É uma experiência indireta da natureza em si. E posso até emular ou copiar ou tentar ser como a base da natureza no meu projeto, que eu já tinha comentado com vocês, a biomimética, não é? A biomímesis, que também é uma experiência indireta da natureza, não é? E outro ponto muito importante é a experiência de espaço e lugar, não é? Que a gente entende, então, com a experiência de espaço e lugar? Logicamente que quando eu trabalho um projeto, esse projeto está vinculado a um lugar, não é? Então, é muito interessante ver que esse lugar tem um sentido muito forte, que ele representa, em certo sentido, esse lugar, também a proposta do arquiteto e qual é a relação que esse indivíduo, que esse usuário vai ter com esse lugar. Se eu vejo essa foto, que é um restaurante, na verdade, em Cuernavaca, no México, a gente vê a ideia da perspectiva, não é? Essa conexão direta e ao tempo constante com o ambiente externo, mas também me dá uma ideia de refúgio, não é? De abrigo, que é algo que o ser humano, como sempre, quer buscar, não é? Também me dá uma ideia de usar esses espaços que são espaços entre interior e exterior, espaços de transição, não é? Essa relação forte. A relação também que eu posso ter entre partes e todo, não é? São elementos espaciais que eu posso trabalhar e que tem uma vinculação direta com essa experiência do lugar, né? O lugar me diz muita coisa, tá? E, logicamente, também tem uma ideia entre a ordem e a complexidade, não é? Se eu analiso o projeto em si, eu trabalho com essa relação entre os elementos que eu utilizo como um projeto, mas também como uma relação que eu faço com a natureza e como faço essa ordem, não é? Dentro de todas essas variáveis que eu estou trabalhando. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, essas três grandes estratégias não é que se dão de maneira separada. Em diferentes projetos, eu posso ter as três juntas, misturadas, né? E o que a gente vai ver justamente nos projetos que eu coloco agora como exemplo. Esse é um primeiro exemplo. Vou colocar dois projetos de Singapura, tá? Que eu acho que é um lugar que, se vocês querem se aprofundar, ou seja, buscar mais informação sobre esse tema de design e urbanismo biofílico, Singapura é um lugar muito interessante. Esse é um hotel no centro de Singapura, de 2013, e como vocês podem ver, é um hotel completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é? Esse é o hotel, vocês podem ver que todo o contexto interno, apesar que Singapura tem uma quantidade de árvores e espaços verdes enorme em comparação com outras cidades, né? Mas é um hotel que está pensado justamente com essa conexão ao tempo inteiro com a natureza, né?
as formas mesmo do hotel têm essa leitura indireta, não é? Tem essa forma pensada numa leitura da natureza. Vocês podem ver por essas terraças, por esses balcões que tem aí, não é? Aqui é o lobby do hotel, a entrada, as formas, não é? As alturas, a escala, não é? As dimensões, né? Os materiais, não sempre estão fazendo essa relação direta com o ambiente externo, com onde está. Se a gente pensar que em Singapura é um lugar muito úmido, tem um clima tropical, né? Então, a presença da natureza, além de ser algo estético muito bonito de se ver, é algo também necessário, não é? Se eu tenho todos os ambientes naturais, aqui vocês podem ver, não tem uso de ar-condicionado. Em comparação com um hotel desse estilo, normalmente é um ambiente todo clausurado, que pode ter até uma certificação LEED, né? Aí vai outro tema também que a gente pode até criticar, né? Que se eu tenho, às vezes, muitos edifícios que são considerados sustentáveis ou verdes, são desde o ponto de vista mais de marketing comercial, mas não tanto do ponto de vista real ou biofílico, como estão fazendo, porque muitos edifícios que têm certificação internacionais, como o LEED e outras, BREEAM, não? São edifícios que cumprem com economizar energia, economizar água, economizar determinado tipo de materiais, né, locais, só que, por exemplo, muitos deles utilizam sistemas ativos, né? Então, aqui mesmo em Lima, a gente tem um grande hotel que chama Westin, né, e outros, né? Mas só dando isso como exemplo para vocês, que tem a categoria LEED Platinum, né? E esse hotel funciona 100% com ar-condicionado. Então, se tiver um apagão e acabar a energia extra que eles têm, o hotel é totalmente não serve, inservível, não é? E por que eu digo isso? Porque é um hotel que tem todos os critérios dessa certificação, usa a melhor tecnologia, o melhor vidro, tudo, só que não vai dentro dessa dinâmica que a gente quer pensar justamente no edifício que seja biofílico. Bem, continuando. Outro exemplo que eu coloco, que trago para vocês aqui, é um hospital, tá? Um hospital também em Singapura que se chama Khoo Teck Puat, okay? E é um hospital para, se eu não me engano, quase 600 leitos, ok? Mas pela disposição deles, vocês estão vendo aqui que é um hospital um pouco diferente do normal que a gente está pensando enquanto hospital. Por quê? Porque a dinâmica pensada para o hospital foi justamente em que as pessoas possam estar em contato com esse ambiente natural e melhorar o seu processo de recuperação. Aqui eu não coloquei pesquisas sobre o tema, mas comento para vocês. Já tem várias análises feitas, né, principalmente nos Estados Unidos, que se a pessoa que está doente ou está num processo de recuperação em um hospital tem na janela dela um contato com o ambiente natural, uma vista com o ambiente natural, o processo de recuperação reduz ao redor entre 10% e 15%, e também se reduz o consumo de medicamento. Então, quer dizer, só com esse critério de trocar a ideia que a gente tem pré-estabelecida que um hospital tem que ser um ambiente totalmente fechado, clausurado, não esterilizado, que logicamente tem que ter, mas se a gente tiver essa a visão, não é, de colocar todos os ambientes que se possam, não é, logicamente, vinculados a uma vista do ambiente externo, natural, melhora a qualidade e a recuperação das pessoas, né? Isso, se a gente coloca na ponta do lápis, é economia para o hotel, é economia para todos, em todo sentido. Então, aqui vocês podem ver esse hotel, que são diferentes andares, né? E sempre o verde está nos pátios, está nos ambientes entre edifícios e está também, principalmente, no jardim, que está no último andar, né? Esse é o jardim do último andar. Aqui a gente tem uma vista um pouco do projeto como
esses grandes pátios estão sendo pensados, não é? São ambientes extremamente interessantes, com diferentes tipos de vegetação tropical do lugar. No último andar, que tem o teto verde, na verdade é uma horta comunitária, né? Aqui vocês podem ver a horta, o pessoal trabalhando. Na verdade, não são contratados, são voluntários que moram no bairro. E o interessante é que se vocês buscam informação sobre esse hospital, falam que quase que 60% das pessoas que utilizam o hospital são ao redor aí, do lado, né, do entorno do hospital, e que a população que visita o hospital, mais ou menos como 15% da população, não vem no hospital para ser tratado, sim, para ter momentos de lazer ou de contato com a natureza, ou trabalhar como voluntário na horta, comprar sua verdura e tal. Quer dizer, acaba sendo como um elemento urbano, um elemento social, e é um hospital, né? Então, demonstrando que realmente essa imagem que a gente tem de um hospital totalmente esterilizado, fechado, não é o que realmente deveria ser feito. Aqui alguns detalhes um pouco mais construtivos, logicamente foi pensado todo o tema solar aqui, proteção solar, sombras, etc., né? Vinculado, logicamente, a colocar a vegetação também, não é? O controle também do indivíduo, né? Isso é interessante, não é? Que em muitos hospitais a gente até nem tem o controle da entrada ou da janela, da entrada da luz, não é? Aqui o indivíduo mesmo pode controlar. Vocês estão vendo aqui os quartos, né? Duas fotos dos quartos, então sempre tem essa relação direta com a natureza, a ventilação, não é? A ventilação o tempo inteiro, ventilação natural, né? Não tem ar condicionado, não é? E é uma outra perspectiva de como se pode tratar pessoas doentes. E se a gente compara, logicamente, com os hospitais comuns que a gente tem, aqui eu tenho uma foto do hospital, a parte, esse é um hospital americano, tá? Agora não lembro o nome, e aqui, essa foto à direita, eu coloquei, é um hospital maior aqui de Lima, que chama Rebagliati, e é um absurdo, vocês veem a janela alta, e as pessoas que estão em processo de recuperação estão olhando para a parede, olhando outra pessoa que está doente, né? Em vez de estar olhando um ambiente um pouco melhor, ou seja, pensando em realmente que tem outras coisas mais melhores na hora de recuperar para fazer. Não quer dizer, é uma situação que vai completamente em contra da nossa própria fisiologia, né? E aqui uma vista geral desse hospital, que eu acho que é fantástico, além de utilizar estratégias, né, para ser um edifício totalmente limpo, né? Não tem os dados realmente da produção de energia fotovoltaica, se consegue suprir todos os edifícios, o uso, na necessidade que tem do hospital. Não, acho que não, porque é muito grande, né? Mas vocês podem ver aqui que os tetos todos têm painéis fotovoltaicos, né? E logicamente também planta de tratamento de água, né? Também tem esse projeto. E também, para ir concluindo a ideia, que na verdade é uma coisa muito a proposta de hoje era uma coisa muito dar um pouco os conceitos que a gente trabalha enquanto design biofílico. Se eu penso na perspectiva da cidade também, ou da habitação, né? da habitação social, né? ou da configuração mesmo do planejamento urbano da cidade, a gente vê à esquerda cá o que a gente está acostumado a ver, né? Essas grandes esses grandes loteamentos, essas grandes expansões da cidade que a gente acaba vendo e conhecendo na nossa dinâmica normal de cidade, né? Esses tipos de conjuntos habitacionais, os bairros mais marginais, não é? Onde
não tem nenhuma presença de verde, espaço público, não é? Onde basicamente são cidades dormitório, não é? E agora ainda mais com o tema da pandemia, ficou mais notório isso, né? Aqui no Peru mesmo, e eu não sei o dado do Brasil, mas semana passada eu acabei buscando para um outro tema, 31% das pessoas no Peru moram em situação, em lugares que são completamente inabitáveis, não é? 31% da população, ou seja, é um número muito grande, não é? Morando em situações piores que essas daqui, da foto da esquerda. E, logicamente, a foto da direita, a gente tem o edifício e o contexto urbano do edifício esse que eu mostrei anteriormente, do Bosque Vertical. Aqui é uma foto de uma cidade-jardim, que a gente estuda mesmo, o projeto de Veneza, né? Letchwork. E aqui, esse é um projeto já feito pelo estúdio Jangel, em Copenhagen, né? Onde justamente há essa análise análise da cidade como elemento que junta diferentes populações, mas por um bem comum, aumentando a densidade, não é? Que pode ter em 1/3 da área que se tem nesse tipo de lotização ou de expansão urbana que a gente tem conhecido normalmente, que não necessita fazer esses tipos de edifícios que parece caixinha de sapato, não é? E gerando, logicamente, espaços que tenham essa ambiência urbana, que é o mais interessante de se ver, de se trabalhar. Bem, basicamente era essa a ideia, primeiro análise que eu queria demonstrar, falar do tema da biofilia e design biofílico, e queria terminar, e aí peço também para o Diogo entrar aí na jogada, para comentar que a gente está trabalhando junto com vocês na PUC um acordo de dupla diplomação, né? O nosso curso aqui se chama Arquitetura e Urbanismo Ambiental. A gente tem essa visão, né, de tentar trabalhar e formar arquitetos que tenham esse enfoque mais sustentável em cada projeto, tanto do ponto de vista tanto na dinâmica projetual como na dinâmica urbana. E aqui eu coloco um pouco o tema por que científica, explicando um pouco qual é a nossa universidade. A científica tem 25 anos já, ela está ao lado de uma área de proteção ambiental que se chama Pantanos de Villa, está na cidade de Lima. A científica é considerada uma das melhores universidades a nível do Peru, está entre as 5 melhores universidades aqui do Peru. Aí tá, todos os dados para vocês verem, né? Agora, né? Produção e tudo. Tem um campus sustentável, ganhou o ano passado e o ano anterior com o campus mais sustentável do Peru. A gente tem plantas de tratamento de água residual, ainda não tem uma planta de fotovoltaico. Isso a gente está trabalhando no nosso curso de arquitetura. A gente está também no processo de certificação dos edifícios da universidade pela certificação LEED. Também os alunos mesmos fazem um curso e são capacitados para serem certificadores LEED e também fazem projeto. E além disso, a nossa ideia é sempre ser um curso de arquitetura vinculado a ser um curso líder em Peru e também em América Latina, né, dentro da visão sustentável, não é? Espero agora, com o nosso acordo, né, que vocês possam também, a partir do próximo ano, quando for lançado o edital aí, também vir cá, conhecer a nossa realidade, trabalhar com a gente. E esperamos também mandar alguns alunos, alguns chicos aqui para vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, né? Agora deixo aberto aí para vocês.
André, muito obrigado pela palestra, sensacional. A gente estava aqui num grupo paralelo de professores comentando, né, o tanto que foi interessante a palestra e o tanto que se aproxima também de diversas discussões que a gente tem aqui na PUC, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse nosso acordo de dupla diplomação, né, veio no momento certo. Maravilhoso. Exatamente. Se esperamos. Sem dúvida. Agora a gente deixa, né, o chat aberto para as perguntas, né? E que, na Uhum. verdade, a gente convida as pessoas também a, se possível, abrir a câmera, né, verbalizar a pergunta, né, que a interação fica muito mais interessante. Perfeito. Mariana, você quer fazer uma pergunta? Ou pelo chat, não sei se alguém fez uma pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta, então, enquanto as outras pessoas não têm uma pergunta. André, gostei muito do jeito que você iniciou a palestra, né? Trazendo uma literatura, né, digamos, né, inicial, né, introdutória, né, do tema de biofilia. E eu queria saber, assim, como você vê a, a, a presença de de um tipo de disposição, né, do ser humano para uma relação positiva, né, com a natureza, em relação, por exemplo, ao, ao tipo de cultura e o momento histórico, né, em que certos povos se encontram, né? Eu tenho uma impressão que a gente tem, ao longo da história, uma série de culturas e momentos que têm uma predominância de modos de viver naturalistas, né? Em oposição, né, a um tipo de modo de viver antropocentrista, né, que se baseia muito na questão de dominação da natureza, né, ao passo que as culturas naturalistas que a gente vê não só, né, nos orientais, mas a gente vê nas culturas indígenas, né, vê nas culturas celtas, por exemplo, e que tem um outro tipo de relação mesmo, tanto pessoal quanto coletiva, né, com o lugar, né, e com a paisagem natural, com os recursos, né, e como que isso influencia o modo de vida, né? Então, a minha pergunta é como que você vê o momento atual, né, tendo em vista esses ciclos, né, esses movimentos, né, de supremacia do antropocentrismo, supremacia do naturalismo, e como você vê esse movimento da biofilia hoje? Beleza. Bem, eu acho que a gente está no momento mais propício para poder propor isso, principalmente pela dinâmica que está o mundo agora, não é? Tem o tema do câmbio climático, não é? Que é um tema muito forte, que tem teorias contras e prós disso, mas, quer dizer, é uma movida que tem no mundo inteiro. O tema também de leis, não é? Mesmo no Brasil, aqui no Peru, nos Estados Unidos, na Europa, não é? De querer sempre trabalhar o tema da eficiência energética, melhorar os edifícios, quer dizer, é um tema que já, essa ideia de só pensar no projeto como tal fechado, como os arquitetos do estilo internacional queriam e trabalharam em várias partes do mundo, né? E utilizando logicamente os sistemas ativos para fazer edifício, isso já está cada vez mais em desuso. Ainda tem, eu acho que ainda tem um caminho longo por percorrer. Justamente eu comentava com vocês no início no meio da palestra que a gente tem vários edifícios que falam entre aspas que são edifícios verdes, mas que na verdade se você te desconectar os edifícios eles não funcionam.
não é? Então, não é isso que a gente quer. Quer dizer, ainda mais no tema no momento que a gente está de pandemia, a gente acaba vendo agora diferentes estratégias que o pessoal acaba falando de pós-Covid, não é? E que tem algumas têm sentido, outras eu acho que são muito exageradas, outras eu acho que vão para um outro tema que não tem tanta relevância, não é? Mas é um tema que está com bastante importância. Eu acho que sim, a gente tem que olhar a nossa história com olhos críticos, né? Para tirar o bom e o ruim dela, né? E ver de que maneira a gente pode construir essa arquitetura. Que a arquitetura biofílica não é uma arquitetura mimética, não é? Como eu falei, eu posso fazer uma arquitetura que mimetiza a natureza, não? Aí a gente está falando de uma biomímesis, não é? E tem vários arquitetos que fazem isso, mas a gente está falando de arquitetura biofílica de, pelo menos, analisar a natureza, utilizar de maneira natural todos os benefícios que a gente tem, pelo menos o clima, a luz natural, não é? O sol, o vento, não é? As bondades que eu tenho do lado da paisagem, não é? Utilizar os materiais locais, não é? Utilizar as vias de transporte, pensar em todos esses critérios, que é um bom projeto, né? Um bom arquiteto deveria pensar esse projeto, só que é o que a gente acaba colocando, às vezes, em prioridade outros critérios que não são esses, né? Às vezes não são critérios mais econômicos, né? Ou critérios de outra índole, e acabam por vencendo mais, né, a visão do cliente que a visão, digamos, mais holística ou global do que deveria ser feito, né? Muito legal, André. Nós temos uma pergunta aqui da Sofia. Sofia, você quer fazer sua pergunta? Sofia, pode abrir o microfone, se for possível. Se não consegue ligar seu som, pode então mandar a mensagem pelo chat, eu faço a pergunta para você. Sofia, acho que agora o microfone está funcionando. Tenta aí, por favor. Deu. Calma, então eu vou ligar minha câmera para ele ver também. Maravilha. Calma. Ei, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Também. Então, tipo assim, porque eu tava pensando em relação ao hospital, por exemplo, porque esses edifícios todos já existem, né? E aí, tipo, quando é novo, é mais fácil você pegar do zero para fazer assim, para colocar toda a natureza, tal, colocar tudo isso. Mas a maioria do que já existe não tem como você simplesmente derrubar para fazer de novo. Então, tipo assim, quando você, qual que seria a primeira coisa que você pensaria para melhorar, entendeu? Para ter mais Perfeito, entendi. Claro, os edifícios que eu mostrei, vários deles são edifícios novos que já foram pensados desde o início com essa visão, digamos, biofílica, né? Mas a gente pode, logicamente, ver os edifícios que a gente tem atualmente e os espaços que a gente tem e trabalhar dentro dessa ideia de melhorar o espaço, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a nível, sentido urbano, não é? A gente tem muito a ideia do espaço privado e espaço público, né? Espaço particular e público. Às vezes a gente tem a ideia do lote fechado, né? E da rua, né? E a rua como ali é o único espaço público, o espaço público é o parque, mas não faz parte da nossa casa. Tem várias teorias, e aí eu peço para você até ler um livro, o último livro que fez Jangel, o estúdio Jangel, David Sim, que é o que fez o livro, que chama Soft City. Eu acho que ainda não tem em português nem em espanhol. E que justamente ele faz essa análise que na estrutura que a gente tem
atualmente das cidades, a gente poderia melhorar, não é, essa ambiência urbana, melhorar as qualidades de conforto, melhorar espaços públicos para as pessoas, colocar esse tema da vegetação, melhorar tema das ilhas de calor que a gente tem aí, né? Isso a gente pode fazer a nível urbano, isso depende de política, depende da gente também, né? E trabalhar. Agora, dos projetos existentes, você não precisa exatamente demolir para trabalhar, né? Você pode trabalhar desde a nível interno, você pode trabalhar com vegetação, pode trabalhar com a melhoria de critérios, por exemplo, como ventilação, não é? A gente tem, às vezes, muitos projetos que a gente trabalha ou vai reformar, onde as janelas são muito pequenas, não ventilam, estão mal orientadas, a estrutura está mal desenvolvida. Quer dizer, às vezes, só demolindo uma parede interna, você já melhora 100% o ambiente, né? E, logicamente, colocando outras estratégias, como essa várias que eu comentei aí, né? Não só utilizando verde, utilizando outros elementos, né? Até o tema dos materiais, isso você já melhora a condição para as pessoas terem, né? Ainda mais agora, onde na época da pandemia a gente tem que trabalhar dentro de casa, não como agora, estamos dentro de casa trabalhando, não é? Temos que viver. A minha filha está do lado aqui fazendo aula de balé, se vocês escutarem, fazendo aula de balé. Então, quer dizer, é uma outra vivência que a gente não estava preparado para isso. Quer dizer, e aí a gente tem que agora pensar como é que a gente pode fazer as novas maneiras de viver o espaço, né? Esse espaço tem que ser plural, tem que ser vivo, tem que ser dinâmico e também tem que incorporar justamente esses critérios para ter um ambiente que seja biofílico, vamos dizer assim, um ambiente onde eu possa, pelo menos, ter esse contato com um pouco de natureza, não é? Se eu não tenho um pátio, por exemplo, um jardim dentro de casa, né? Tá bom, obrigada, viu? Nada. Maravilha. Nós temos mais uma pergunta. Daniel. Você tem Aí, que Daniel. liberar o... Bom, enquanto o Daniel não liga o áudio dele, a gente pode emendar a pergunta que o Carlos ele queria fazer uma pergunta que tem a ver com a pergunta de Sofia. Ele pergunta se existem exemplos reais de implantação do design biofílico em edificações já existentes. Sim, olha, eu não comentei, mas tem um sistema de certificação de edifícios, tá? Que se chama Living Building Challenge, LBC, se vocês buscarem na internet. E já tem várias partes do mundo que já fizeram esses edifícios dentro dessa perspectiva que eles, logicamente, vai um pouco do que eu disse aqui. Então, existem, eu acho que no Brasil mesmo tem um edifício, ou um colégio e uma casa, no estado de São Paulo, que foi feito, e na Colômbia, a maioria nos Estados Unidos e na Europa, não é? Em algum na América Central, Costa Rica aí. Então, tem vários edifícios que vocês podem buscar na internet e ver. Por exemplo, esses edifícios de Singapura, que eu acabo de mostrar para vocês, são edifícios que não têm uma certificação, depois ganharam prêmios e até deram, mas são edifícios que refletem um pouco a política que foi feita em Singapura, né? Se vocês olharem e buscarem, o tema da política de Singapura é que acabou gerando esse tipo de edifícios, esse tipo de ambiente que tem lá, não é? Tem a questão dos parques, das conexões. Então, quer dizer, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver vários projetos que não necessariamente são ditos biofílicos, mas tem muitas estratégias biofílicas, né? E a nossa arquitetura vernácula, se vocês analisarem a arquitetura vernácula brasileira, nas diferentes regiões, vocês vão ver muitas estratégias biofílicas que a gente acaba esquecendo e vendo ou importando ideias estrangeiras pensando que é a melhor solução e às vezes não é, né? Maravilha. Será que o Daniel apareceu? Está aí, Daniel? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Diogo? Sim, sim. Sim, sim. Tá me ouvindo? André, tudo bom?
e tudo beleza. Gostei muito da sua explanação aí, muito bom a sua apresentação, foi bem bacana, aumentou mais a minha vontade de conhecer o Peru e principalmente Machu Picchu, está dentro dos meus cálculos aí, meus projetos para viagem. A minha pergunta é o seguinte, ao ver aí esse hotel, achei maravilhoso esse hotel, com toda essa arborização, né, na sua estrutura e tudo. A minha pergunta me veio na hora aqui na cabeça é o seguinte, a questão técnica para você fazer isso, eu queria saber se como é que é a tecnologia para fazer isso aí, porque imagino que você tem que fazer uma adaptação, né, para evitar que a umidade atinja a estrutura do edifício, qualquer coisa assim. E também a questão de se vocês têm uma ideia do custo disso e do custo da manutenção disso, né? Se tem uma ideia assim do quanto se economiza em energia elétrica, enfim, na manutenção de maneira geral, né? Foi o que me veio aqui à mente. Obrigado, valeu. Não, beleza, boa pergunta, Daniel. Vamos lá. Tema técnico. Na verdade, se vocês já buscaram informação sobre teto verde, né, ou telhado verde, é bem parecido, não é? Na verdade, você fazer toda a camada de impermeabilização, não é? Ver a técnica que você vai utilizar e ver que tipo de forragem, ou que tipo de vegetação você vai utilizar. Se você for usar árvore, logicamente você precisa de um substrato maior, né? Mas tem diferentes tipos de técnicas, né? O edifício, por exemplo, esse que eu mostrei do bosque vertical, que justamente até quando eu fazia mestrado na Itália, mostraram, veio o arquiteto explicar tudo, fizeram até estudos em Miami, túnel de vento, tal, com a árvore, não para ver exatamente, porque você pensa, se 25 andares, você tem uma árvore lá, se a árvore cai na cabeça de uma pessoa, mata, não é? Então, quer dizer, tem todo um estudo atrás, não é? Mas, logicamente que é possível, não é? Questão de custo, se você analisar, por exemplo, o hotel em si, pensa você colocar todo um sistema de ar-condicionado centralizado para um hotel dessa dimensão, né? Para essas partes. Qual é o custo disso? Em vez de colocar isso, você coloca vegetação, né? E dá manutenção a essa vegetação, que a manutenção não é um tema muito... não custa tanto, principalmente porque é um lugar que chove muito, você pode utilizar sistema por gotas, né, gotejamento, né? Tem várias técnicas hoje que você pode utilizar. Quer dizer, inicialmente o custo não impacta tanto, né? Logicamente pensando em diferentes realidades, né? Se é um edifício, digamos, mais tradicional, uma casa, né? Se eu faço uma casa no Brasil com essas tecnologias, pode ser que você tenha um gasto um pouquinho mais no início, né? 5%, 10%, mas só que isso, na medida do tempo, compensa, porque você não vai ter consumo de energia elétrica, que eu falei para vocês, você está utilizando a energia gratuita, que é o sol, não é? É o vento, não é? Os materiais locais, quer dizer, a natureza, não é? Então, quer dizer, isso vai te dar, quer dizer, qualidade de vida sem nenhum custo. Então, eu acho que se vocês buscarem exemplos, tem vários artigos, vários trabalhos que analisam, faz a comparação entre o edifício tradicional, esse edifício, a proposta, né? E analisam qual é o benefício, né? Até esses sistemas de certificação, LEED, BREEAM, né? Passive House, que é da Alemanha, esses sistemas de certificação já fizeram várias análises, porque logicamente eles vendem, né? Todo o marketing deles, qual é o benefício de utilizar o serviço deles em comparação com um edifício tradicional, né? Então eles demonstram que realmente pode ter um pouquinho de gasto, né? O inicial, mas só que isso se compensa. Mas isso a gente está pensando, por exemplo, o hotel que eu comentei aqui de Lima, não é? O Westin, não é? Ele tem o melhor ar-condicionado, que tem o COP melhor, não é? Ele tem o melhor vidro, né? Vidro duplo, tal, que tem a camada de argon, tal. Não é? Tem todas as melhores soluções tecnológicas para quê? Para que se economize energia em comparação com o edifício das mesmas condições, mas com ar-condicionado mais tradicional, etc. Né? Então, logicamente que aí você vai estar economizando, né? Já nesse edifício que está utilizando bastante energia. Então,
é viável, sem dúvida que é viável, né? Mas o tema, às vezes, é muito vinculado a gente mesmo, não tanto ao custo, mas sim ao próprio ser humano, né? Convencer o cliente, convencer as pessoas que realmente é uma boa solução, né? É uma boa solução pensar nessa visão. Isso vocês vão ter que lutar no dia a dia do trabalho de vocês para defender suas ideias, mas é sempre viável, sim. Valeu, grato. Muito obrigado. Maravilha. Temos mais perguntas aqui. Ana Clara, você quer fazer sua pergunta? Apesar de você ter escrito no chat. Ana Clara está na rua e não consegue ligar o microfone. Não tem problema. Eu faço a pergunta por ela. O André, ela está fazendo a seguinte pergunta. Ela está dizendo o seguinte: mesmo que estudos apontem para a permeabilidade visual, para espaços verdes, que seja benéfico, né, em diversos quesitos, gera até economia, né? Porque ainda insistimos em construir espaços fechados e sem aberturas, né? Seria por conta de viabilidade financeira de tais projetos de comunicação? Ok. Vamos lá. Porque ainda insistimos em construir espaços fechados sem aberturas? Seria por conta da viabilidade financeira com a vegetação? Eu acho que não. Eu acho que vai dentro dessa visão que a gente quer de ser humano, tá? A gente tem um ser humano que é um ser humano que está desconectado da natureza e a gente tem um ser humano que está conectado com a natureza, tá? O ser humano desconectado com a natureza é o ser humano que já está acostumado a viver em shopping, né, ambiente fechado, está acostumado a trabalhar dentro de oficina fechada, né, está acostumado com esse tipo de visão que pensa que a vida ou a evolução do ser humano chega aí, né? E na verdade, se você analisar, e eu comentei isso, se você analisar as grandes mazelas que a gente tem, as grandes doenças que a gente tem, são grande parte, para não dizer 80%, não dizer 100%, são vinculadas ao nosso tipo de vida, nosso estilo de vida, né? Então, quais são as maiores causas de morte no Brasil ou no mundo? Busquem, né? Qual que é? É ataque cardíaco, diabetes, câncer. Por que tem tanto em comparação com o anterior? Não é? Ou antes? Fala, porque não tinha estatística, né? Não é só isso. Também tem muito a ver com como a gente vive agora, né? Então, quer dizer, o passo que a gente tem que dar é ver de que maneira esses edifícios podem sim vincular com o ambiente urbano público que a gente tem, o espaço verde, né? E tem várias estratégias assim, tem vários lugares comerciais que estão fazendo isso em várias partes do mundo, né? Mercados, etc. Né? Mas ainda tem um setor, digamos, do mundo que ainda tem essa visão que a gente tem que construir dentro desses estándares nacionais, internacionais, né, de espaços fechados, espaços que eu tenho maior controle, né? E eu acho que a gente tem que optar por um dos lados, né? E eu acho que o lado da natureza deve vencer. Eu não posso falar que não, mas eu espero que vença, né? Para a gente se tornar cada vez mais seres humanos no sentido da palavra, como seres biológicos, não robôs, porque na verdade não somos robôs, né? Então, e a experiência, a vivência e a pesquisa indica justamente que o caminho do ser humano tem que ser mais a isso, não ao que chegou até agora, né? Então, eu acho que é mais um tema que a gente tem que optar por um caminho, e nós, como os arquitetos, temos uma função muito especial em propor, não? E trabalhar essas ideias nos diferentes âmbitos que a gente for trabalhar, a gente for desenvolver nossa profissão, né? É isso. Eu também espero que a natureza vença, mas vai depender da gente. Temos mais uma última pergunta. Na verdade, se alguém tiver mais alguma pergunta, é melhor colocar aqui, né? E eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina para fazer a pergunta. Bom, eu queria dar boa noite a todos. Boa noite, professor André. Boa noite, Diogo.
Boa noite. Falar que eu estou muito feliz com esse convênio, né, que dá a PUC com a Universidade de vocês, e mais ainda agora, depois dessa palestra, porque eu sou professora de conforto, né, de bioclimática, então você imagina a minha alegria de ver, é sempre bom, eu falo quando a gente escuta pessoas lá de outro país falando tudo que a gente quer ouvir, né, então, e de saber que a gente vai poder enviar os nossos alunos para aprender sobre sustentabilidade, sobre esse design com a natureza e tudo que a gente está querendo, né, trazer e que a gente tanto busca, né, que a gente aqui também estamos batalhando com isso. E aí, a minha pergunta para você, André, é o seguinte, porque aqui tudo a gente quer quantificar, a gente quer simular, a gente tem esse design também, e quando a gente começa a desenvolver pesquisas na área de conforto, porque quando a gente tem um cliente, ele tem que seguir normas, tem que, não sei, eles querem quantificar tudo, né? Eu vi você falando aí de túnel de vento, a gente também quer simular ou com maquete ou com o CFX da vida. Vocês usam ferramentas simulam, usam essas ferramentas, porque aqui a nossa maior dificuldade é que as melhores ferramentas que a gente tem, elas têm uma complexidade muito grande e às vezes a gente não consegue trazer isso para a graduação. Então, como que vocês trabalham essas questões na graduação? Vocês conseguem quantificar esses benefícios? Porque, às vezes, é um pouco da pergunta do Daniel, assim, economiza energia. Quanto? Na graduação, os meninos conseguem fazer essas simulações, entendeu? Conseguem chegar nisso, desses benefícios? Porque, por exemplo, tudo melhora a qualidade do ar, melhora o clima, a temperatura diminui. Então, esses benefícios conseguem simular isso? Conseguem, porque todos esses softwares eles têm uma complexidade e às vezes a gente fica numa pesquisa e a gente acaba distanciando dos arquitetos, né? Então, quero saber como que vocês trabalham isso na graduação, né? Principalmente na graduação. Beleza. Ana Cristina, vou falar para você que não é que a gente está no mundo ideal, não é? A gente está num processo também. Não é que a gente está 100%, mas, na verdade, a nossa ideia, como a gente tem esse enfoque, o que a gente está aplicando na graduação é que a gente tem, a partir das ferramentas mundiais, por exemplo, o BIM, não é? Revit, ArchiCAD, já te dá algum ferramental para você trabalhar o projeto. Logo, o que a gente está aplicando é um software de simulação dinâmica do edifício, tá? A gente está aplicando um software que chama Design Builder. Então, aí depois que você faz a simulação no BIM, a gente transpõe para o Design Builder, e aí você consegue saber quanto está economizando, como é a situação de conforto interna, não é? Que ele utiliza a plataforma do programa Energy Plus. Né? Energy Plus. Exato. Então, quer dizer, é um curso que, na verdade, é um curso optativo da nossa malha, da nossa grade curricular, que a gente quer que um dia venha a ser obrigatório, mas, na verdade, a ideia é esse caminho, não é? Esse caminho que é um pouco complicado, porque, na verdade, a gente tem que quantificar, mas eu acho que a utilização agora, no mundo que a gente está atual, do software, economiza muito esse caminho, né? Às vezes a gente tinha que fazer na mão, tal, verificar o balanço térmico, quer dizer, que era uma loucura, né? E que às vezes era um pouco, demandava muito tempo, muitas horas de trabalho. Agora com o software é mais fácil, né? Se você verificar nos grandes estúdios, nos grandes estúdios de arquitetura mundial, eles trabalham assim, trabalham com consultoria. Eu me lembro quando eu fazia mestrado na Itália, tive aula com um professor que era da Buro Apple, e ele trazia todos os projetos de simulação que trazia Norman Foster, Renzo Piano, todos que contatavam eles para fazer justamente o que você está fazendo, né? Comentando. E, infelizmente, ainda não se tem na América Latina isso. Quer dizer, a gente está no caminho, não é? O que a gente tem é aplicação em projeto, logicamente, com as estruturas, tudo, mas a gente quer, sim, chegar até na ponta do lápis e dizer, olha, se você utilizar isso, você vai economizar tanto, vai ter tantos benefícios e tal. Esse é o caminho. Quer dizer, eu acho que a gente está trilhando aí isso daí. Não tem sempre, não estamos ainda, chegamos
no nível que a gente quer, mas estamos aí indo. Pois é, mas a gente chega lá, né? Quem sabe? Não, sim. Não, e outra coisa, com vocês também, tema de pesquisa, eu comentava com o Diogo, não é? A gente tem nosso laboratório também, não é? Então, quer dizer, tem muita coisa, e lembrando a pergunta, agora que eu não lembro se é a Ana Clara ou a que perguntou, edifício existente, como que a gente pode melhorar? A gente pode utilizar, fazer as análises, utilizar uma câmara térmica, utilizar todos os materiais, fazer a simulação e fazer pesquisa para demonstrar, olha, se a gente utilizar essa estratégia, a gente pode conseguir isso, isso. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser feita, né? Tem muito caminho para ser trilhado ainda. E o que a gente precisa mais é mãos, né? Mais cérebros aí trabalhando, né? Isso que falta. Que bom. Mas fico feliz, viu, André? Muito feliz com essa parceria e se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito juntos, nossos alunos com você, seus alunos conosco, vai dar tudo certo. Assim esperamos. Maravilha. Obrigado, Ana. Temos mais duas perguntas, uma da Thaís e depois do professor Fernando. Fica, Thaís. Oi, tá dando para ouvir? Tá demais. Escutando. Oi, boa noite, André, Diogo. Primeiro, parabéns pela palestra, André. Eu acho um tema muito pertinente para a arquitetura. Eu gosto muito do trabalho que você apresentou aqui para a gente e é uma área que particularmente me interessa bastante. Bom, eu não sei se foge muito do foco do tema da palestra, né? Mas a biofilia, ela me pareceu ter uma linha muito tênue ali com a neuroarquitetura. As duas, elas me parecem áreas bastante afins ali, porque elas têm influência direta com o bem-estar mental, né? E eu não sei se você também já teve algum tipo de contato com a neuroarquitetura, mas se sim, eu queria poder entender melhor como que o trabalho das duas funcionam na prática. E se não, eu também queria saber rapidinho quais foram as suas decisões durante a graduação, né, na faculdade, que te ajudaram a chegar no trabalho que você exerce hoje, né, na arquitetura biofísica. Vamos lá. Primeira coisa, neuroarquitetura está na moda. Tem vários alunos de tese que estão fazendo tema de neuroarquitetura, né? É verdade, né? O tá na moda. tema também propicia bastante. Na verdade, tem as suas, digamos, pontos de conexão, porque trabalha o tema do ser humano, né? Então, é ainda muito teórico, tem alguns estudos que demonstram como você pode aplicar alguns critérios dentro do ambiente, mas não tem ainda, não vi ainda aplicações mais diretas de como a neuroarquitetura melhora os ambientes. Eu vejo mais da biofilia, como mostrei para vocês, né, que é o que a gente trabalha mais a diário. Mas a neuroarquitetura, me parece, é um campo de estudo muito interessante, né? Um pouco complexo também, né? Um pouco complexo, mas há sim pontos de conexão, mas é diferente, né? Logicamente que o objetivo é dar melhor qualidade de vida para as pessoas, bem-estar e tudo, só que uma tenta ver como utilizar elementos para melhorar o espaço que não necessariamente são elementos biofílicos, né? E a biofilia já pensa de uma maneira mais global. Eu acho que seria mais nesse sentido, porque a neuroarquitetura vincula muito o tema da experiência da pessoa dentro desse espaço para um determinado fim, que também a biofilia é isso, né? Mas só que a neuroarquitetura não dá soluções. Eu acho que a biofilia vai no ponto que busca soluções. Então, talvez o caminho de terminar a neuroarquitetura é na biofilia, né? Biofilia, né? Então, sempre tem a diferença aqui e aí eu acho que seria nesse caminho. Agora, pessoalmente, qual foi meu caminho? Ok, vamos dizer, por como eu cheguei aí. Terminei a faculdade, eu gostava muito do tema da restauração, e aí fui para o norte do Brasil, na Federal do Pernambuco, fazer curso de restauro. Então, sempre gostei e amei história, arte, né?
e eu sempre gostava também do tema do simbolismo na arquitetura. E eu acho que o simbolismo e o sentido que você tem atrás da arquitetura, que esse edifício representa um lugar, representa alguma coisa, foi o que me levou depois a fazer uma especialização na área de espaço litúrgico e arte sacra, que é a maior parte dos meus trabalhos que eu tenho no Brasil, aqui no Peru, né? Projetos de igrejas, reformas, restauros, né? E aí nisso, analisando a arquitetura sagrada, né, tem muito desses critérios biofílicos, né, como a gente viu com o tema dos edifícios vernáculos, né? E aí uma coisa leva a outra. Depois eu busquei um mestrado que trabalhava esse tema da sustentabilidade, como podia aplicar no edifício, né? Tanto que na época, quando eu fiz o meu mestrado, a minha tese de mestrado foi análise de uma igreja que está sendo construída minha em Curitiba, que eu fiz análise energética da igreja, segundo o critério do sistema de certificação Procel do Brasil, comparado com o sistema europeu e tal. Então, quer dizer, foi um processo, e a biofilia veio nesse caminho, né, já começando a ser professor e tal, junto com a prática profissional, e eu acho que é o caminho lógico que eu segui na minha trajetória, né? Então, quer dizer, acho que se puder ajudar vocês, seria por aí que eu comecei. Tem outros caminhos que você pode também chegar na mesma ruta, não é? Na mesma estrada. É verdade. Eu tenho uma última pergunta. Você tem rede social? Eu não consegui achar. Tenho, sim. André Nery Figueiredo, se eu buscar, tenho aí um belo nome. Tá certo. Site meu estava fora do ar dos projetos, tem que colocar ainda de projetos. Eu acho que eu tenho aberto, habilitado agora como chama isso? Me foi o nome? Pinterest. Pinterest tem alguns sim. projetos assim. Eu também tenho uma conta no Pinterest. É isso, muito obrigada. De nada. Maravilha. Acho que não, temos mais uma última pergunta do professor Fernando. Oi, André, boa noite novamente. Muito obrigado, viu, André? Como o Diogo disse, a gente estava no paralelo conversando, assim, todo mundo ficou extremamente feliz e satisfeito com a palestra, a abordagem, o tema. Muito interessante mesmo e uma alegria, né? A gente saber que a nossa parceria está caminhando aí, que vocês vão estar por aqui, a gente aí, os estudantes podendo ter esse intercâmbio. Sem dúvida. E aí, André, minha pergunta vem nesse sentido, que a biofilia, como se colocou, né, ou se a gente pensar em outras linhas, né, desde a arquitetura bioclimática, ou se a gente pensar em integração de sistemas vivos na arquitetura, né, são uma série de nomenclaturas, estratégias, mas que caminham para essa integração natureza e cidade, natureza e edifício, né? E no ensino de arquitetura, a gente tenta trazer, né, desde os primeiros períodos, essa temática, essa abordagem para a concepção arquitetônica e urbana, mas ainda como uma questão que vem aos poucos ganhando mais espaço, né? E atualmente a gente vem trabalhando a disciplina do sexto período, e um dos currículos está no sétimo, como uma componente praticamente obrigatória, né? A incorporação de sistemas vivos, de horta urbana, de fazenda urbana, no projeto, né? E aí, para quase que colocar como um exercício, pelo menos naquele período, ter que ser uma variável de projeto e ser pensado, né? Claro, como um estímulo a prosseguir nos outros semestres. Como que tem sido essa incorporação da temática da biofilia, ou de sistemas vivos, ou arquitetura bioclimática, como você queira denominar, na estrutura do curso e nas disciplinas do projeto? Tá. Bem, isso normalmente você buscar informação. Esse é um dos grandes erros da maior parte dos currículos, ou dos planos, ou das propostas curriculares das escolas de arquitetura, colocar o tema bioclimático já sexto período, sétimo período, onde o aluno já está mais da metade do semestre, ou do ano, do curso em si,
e não viu nada, né, do que é tema bioclimático, como trabalhar o sol, como trabalhar esses elementos que você muito bem comenta. O que a gente tem enquanto nosso currículo? O aluno aqui, a partir do segundo ano, ele já começa a ver isso, né? Esse arquitetura bioclimática, que a gente chama aqui, o curso, arquitetura bioclimática 1 e 2, depois tem outro. Só que o que a gente insistia, e quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente via muito uma coisa de que os alunos implementavam, sim, as ideias, mas de maneira muito teórica, ou não era muito aplicativa a ideia, né? Colocava lá na apresentação, o PPT, o banner, tal, com todas as fotos tiradas da internet. Eu falei assim, tá, ok, vamos analisar o teu projeto. Aí você analisava o projeto do rapaz, tinha nada a ver com o que ele estava falando ali, né? Então, quer dizer, poxa, então qual que é o objetivo aqui? Então, a gente tem estabelecer alguns critérios de sustentabilidade que vão crescendo a partir que o aluno vai crescendo nas disciplinas de projeto, vai crescendo no curso em si. Então, quer dizer, o aluno que chega no 10º período, ele tem que, além de trabalhar o tema de áreas verdes, conforto interno, conforto interior, conforto exterior, tem que trabalhar tema de gestão de resíduos, tem que trabalhar tema de água, tem que trabalhar tema de eficiência energética, tem que trabalhar tema de materiais sustentáveis, materiais locais, tem que trabalhar tema de tecnologia, né? São todos temas que são, quer dizer, é necessário para ter essa perspectiva de uma arquitetura mais sustentável, uma arquitetura biofílica, como tal. Porque eu entendo, e essa é uma ideia que a gente tem, é que biofilia engloba muito, engloba a arquitetura bioclimática, engloba a biônica, engloba, não é, a biomimesis, porque é algo mais amplo, quer dizer, o amor à natureza, então, isso leva não só ao edifício, assim, a pessoa, tudo, né? E não há melhor maneira de se fazer que no projeto da pessoa, no projeto do aluno, né? Então, você tem que pedir a aplicabilidade disso, né? Se o aluno não aplica, não aprende, né? Então, quer dizer, fica só teórico. E aí, depois, como você vai defender isso para o teu cliente se você não sabe nem como usar, né? Então, essa dinâmica que a gente está trabalhando aqui, que, como eu disse, não estamos 100%, né? Não posso falar que aqui a gente está na Disney, não é? Então, tudo é perfeito. Sempre. Não é assim, né? A gente está na América Latina, como no Brasil, vocês sabem muito bem que as coisas não são como a gente sempre espera, né? Mas estamos nesse caminho, né? Muito obrigado, André. É por aí mesmo. E ótima resposta, e é isso. Vamos construindo junto, né? Vamos trabalhar junto para cada vez a gente avançar mais nesse sentido. Ô, Diogo, eu vou prometer na mediação uma coisa que eu acho que o André está falando do tema humano, né? E na primeira palestra eu falei isso com o pessoal. Seria legal se o pessoal, antes aí de concluir, o Diogo vai fazer as considerações finais com o André, mas o pessoal for ligando as câmerazinhas, é bom até para o André ir conhecendo a turma aí também. Vai que um pessoal desse aparece lá no Peru, né? Vai estar lá na Científica. Pois é. Pode aparecer aqui. Estamos esperando. Sim. Me parece, Nando, vou quebrar um pouquinho o protocolo, parece que teve alguém que levantou a mão, acho que é a Ariane. Não gosto de deixar a gente sem pergunta respondida. Claro. Ariane, você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão. Olá, boa noite. Desculpa, eu não vi que estava terminando já a palestra, me perdoe. Mas eu tenho um questionamento a respeito de questões políticas mesmo, né? Aonde pode se esbarrar esse tipo de metodologia quando aplicada em espaços públicos, por exemplo, com as questões políticas, porque às vezes a gente vê os nossos políticos, nossos governos, né, beneficiando certos tipos de indústria que não tem tanta preocupação assim com sustentabilidade ou com o meio ambiente em geral, né? Como lidar com isso? Como lidar com essas questões políticas se aparecerem? Uhum.
Bem, questão política sempre o problema e a solução, né? Na verdade, para a gente defender o nosso trabalho, a gente tem que ter um respaldo em lei, não é? Então, se a gente tem um código de construção sustentável, se a gente tem leis que regulam o nosso trabalho, é a maneira mais correta de poder trabalhar, não é? Como eu comentava, Ariane, Singapura só tem a qualidade de espaço, eles chamam até, agora eu não lembro direito se é cidade no jardim ou jardim na cidade, tem até um termo que eles falam, que foi uma estratégia começada nos anos 80 pelo prefeito de lá, né? De que plantar mais árvores. Então, quer dizer, se você olha Singapura nos anos 80, a área verde que tinha era minúscula em comparação com o que tem agora. Busca informação, YouTube, texto, tudo, para você ver. E isso partiu da política já local, não é? Do prefeito de estar incentivando isso. Então, a política tem que estar a nosso favor, né? Se não tem política, se não tem regulamentação, é um pouco mais difícil funcionar, porque às vezes você pode se esbarrar em leis que são um pouco antiquadas ou a ausência delas, e aí acabam transformando coisas que tinham muito sentido, né? Então, eu acho que a solução e o problema está aí, né? Se a gente tem políticas ou leis que vão em contra disso, logicamente a solução urbana, não? E o resultado que a gente tem é o que a gente vê aí agora nas nossas cidades, né? Essa falta de controle, essa cidade que cresceu de maneira exponencial, sem um controle. Então, quer dizer, é mais difícil de trabalhar, não é? Agora, se você tem uma política urbana que toma em conta todos os critérios sustentáveis, não é? Que analisa desde o ponto de vista dos materiais, né? De quais são os potenciais que eu posso fazer, quais são digamos, a dinâmica que pode ter um edifício para se conseguir ser aprovado. Então, isso logicamente vai melhorar. Exemplo, não é? Se você vai hoje em qualquer país europeu, Espanha, Itália, né? E você vai construir um edifício, né? Ou vai construir uma casa, você tem que ter um certificado energético. Você tem que demonstrar para a prefeitura que o teu edifício é um edifício A, porque isso está uma diretiva europeia, né? E se você tem um edifício existente, e aí vai a resposta também, tem um edifício existente, você quer vender ou alugar, você também tem que passar por uma certificação para ver quanto consome o teu edifício, né? Então, quer dizer, por quê? Porque tem uma política por detrás, né? No Brasil é parecido um pouco, mas, quer dizer, é uma coisa não obrigatória. Você tem a lei, agora eu não lembro se é 15.220, eu acho que a Ana Cristina vai me ajudar aí, que é a lei que estabelece as zonas de bioclimatismo. 15.575. 15 qual? 15.575. 575, exatamente. 15.575. Exato, quase aí, faltou 300. Então, a 15.575 estabelece alguns critérios, mas é facultativo, não é obrigatório, não é? Para você utilizar no edifício, estabelecendo as zonas climáticas, utilizando os materiais, tudo. Então, quer dizer, a ideia que deveria ter na América Latina, e isso eu falo também aqui no Peru, porque agora eles estão aprovando também, já tem um código de construção sustentável, estão aprovando a 2ª edição, só que também é algo facultativo. Por quê? Porque tem todos esses interesses do mercado que a gente conversava anteriormente. Que tipo de ser humano que a gente quer? Um ser humano artificial ou um ser humano natural, né? Então, esse ser humano artificial que aqui está pensando só no dinheiro, pensando só no benefício, não pensando no coletivo, não pensando na vida, não pensando no futuro, é que às vezes esbarra esse desenvolvimento, né? Mas eu acho que a gente está em caminho. Eu acho que eu sou sempre positivo pensar que daqui a pouquinho vai chegar esse momento, né? E o que a gente tem que fazer é estar preparado, saber como atuar, né? Saber como trabalhar nesse futuro contexto, né? É isso. Bom, André, maravilha. Eu queria te agradecer muito, né, pela palestra maravilhosa, discussão muito rica, muito interessante, né? E também
em particular por esse empenho todo para a gente montar esse acordo, né, de dupla diplomação. Né? Tem 3 meses que a gente está nessa história, se encontrando. Então, queria te agradecer muito a disposição e empenho que você tem tratado esse assunto. Maravilha, obrigado. muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade também. E lembrar que segunda-feira aí, Diogo tem para participar num TFG nosso, né? Depois eu passo o link, se o pessoal também quiser ir ver, né? Vai ser também online, logicamente, né? Já dessas primeiras estratégias que a gente vai trabalhando juntos aí. Valeu? Então, tá, obrigado. Não sei se tem alguma outra pergunta, não a gente... Então, acho que é isso. Maravilha, gente. Então, podemos encerrar. Né? Muito obrigado a todos e boa noite. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Obrigado, André. Até mais. Tchau, André. Obrigado. Obrigado.